Hoje nós vamos estudar os capacitores. Vocês podem acompanhar no livro 10, das páginas 53 a 57. É uma aula de física para o terceiro ano do ensino médio. Então, o capacitor é um dispositivo elétrico capaz de acumular e armazenar energia potencial elétrica. Ele se parece um pouco com uma pilha, até o formato algumas vezes lembra o formato de uma pilha, mas a diferença é a seguinte: a carga que ele armazena é descarregada rapidamente, somente quando solicitado. Então, enquanto a pilha fica fornecendo ali, né, continuamente uma carga, ela fica transformando continuamente uma energia potencial em energia elétrica e depois em energia cinética, é um processo contínuo. No caso do capacitor, esse é um processo muito rápido. E a gente vai ver agora como é que ele funciona. Uma das utilidades, né, da gente ter um capacitor é nesses exemplos que a gente vê aqui, que a gente precisa de uma descarga muito rápida de energia. Então, para um flash, para o caso do desfibrilador, né, são situações em que a gente não quer uma luz que fique iluminando por muito tempo, nem um choque que fica acontecendo durante muito tempo. São coisas rápidas. Então, é para essa situação que a gente vai utilizar um capacitor. E normalmente os capacitores são formados dessa maneira que está mostrada aqui ao lado. Nós temos duas placas de material condutor e entre elas um material dielétrico, né, que é a mesma coisa que isolante. E essas placas podem estar colocadas assim, né, como se fosse um sanduíche, ou elas podem ser enroladas como se fosse um rocambole, e aí elas ficam com o formato cilíndrico, que lembra um pouco as pilhas. Então, basicamente, o que a gente tem é isso, né? Duas plaquinhas com um recheio ali de um material dielétrico. E como funcionam então os capacitores? Inicialmente, o capacitor precisa ser carregado. Então, cada uma das plaquinhas vai ser conectada com um fio condutor e ligada a uma bateria, né, ou uma pilha, de forma que os elétrons que estão na parte negativa da bateria vão se movimentar e se esparramar na plaquinha que está conectada com eles. Aí o que vai acontecer? Esses elétrons vão induzir uma separação de cargas na placa da frente. E os prótons é que vão ficar, né, mais próximos ali da placa que está negativa. Os elétrons dessa placa que está positiva vão se sentir repelidos pelos elétrons da placa negativa e vão começar a se movimentar pelo fio e chegar do lado que seria o lado positivo da pilha. Então, do lado positivo da pilha, os elétrons estão saindo da plaquinha e chegando na pilha. E do lado negativo da pilha, os elétrons estão saindo da pilha e indo se esparramar na placa que seria a que está indicada aí como sendo a placa negativa. Uma vez que o capacitor já foi carregado, a gente pode desconectar a chave 1, responsável, né, por carregar o capacitor, e ligar a chave 2. A chave 2 está ligando o capacitor a um circuito que, nesse exemplo, tem uma lâmpada. A hora que esse circuito da chave 2 é fechado, todos os elétrons que estavam na placa da direita se movimentam rapidamente, passam pela lâmpada, transformam aquela energia deles de movimento em energia luminosa, continuam o caminho e chegam na placa que era inicialmente positiva. Fazendo isso, eles vão neutralizar as placas, porque a placa que era negativa deixa de ser negativa e a placa que era positiva também deixa de ser positiva. Daí o capacitor descarregou. Para que ele carregue novamente, nós vamos abrir a chave 2 e fechar a chave 1, e aí começa novamente o processo então de carregamento dele.
Então, todo capacitor vai acumular carga que depois, posteriormente, no momento em que a pessoa acionar algum botãozinho, né, no equipamento, essa carga toda vai se movimentar e o capacitor vai descarregar rapidamente e o aparelho que está conectado a esse capacitor vai funcionar rapidamente também, como o flash, né, da máquina fotográfica ou o choque no desfibrilador. E essa capacidade, né, de armazenamento de carga dele é chamada de capacitância. Então, o que é a capacitância? É quanto de carga esse capacitor consegue armazenar, dependendo da diferença de potencial a que ele é submetido. Então, vai dizer assim, essa informação é dita em coulombs por volt. Quantos coulombs ele consegue armazenar para cada volt de diferença de potencial a que ele é submetido. Esses coulombs de armazenamento por volt podem ser também chamados de farad. Então, farad seria uma unidade de medida da capacitância, mas nós também podemos dizer coulombs por volt. E como que um capacitor vai conseguir acumular mais carga, né? Então, para a gente construir um bom capacitor, a gente tem que levar em conta o seguinte: quanto maior for a área das placas, mais cargas ele vai conseguir armazenar. Quanto mais próximas estiverem essas placas, também a gente vai ter um campo elétrico mais intenso, a indução de cargas na placa que está oposta, né, a que é a negativa, essa indução vai ser mais eficiente se elas estiverem mais próximas e a gente também vai ter um acúmulo maior de cargas. Então, podemos dizer que a capacitância é diretamente proporcional à área das placas. Quanto maior a área, maior é a capacidade de armazenamento. E a capacitância é inversamente proporcional à distância, porque quanto menor a distância entre as placas, maior será o campo elétrico e maior será a indução de cargas, e aí, né, maior então é a capacidade de armazenamento também. Outra coisa que influencia a capacidade de armazenamento é o que a gente chama de permissividade elétrica do isolante. Então, permissividade elétrica é a capacidade que a substância tem de resistir ao campo elétrico de uma carga induzida. Então, quanto mais o material que serve ali de recheio entre as placas conseguir resistir ao campo elétrico e não deixar que os elétrons da placa negativa pulem para a placa positiva diretamente, né? Quanto mais esse material impedir que isso aconteça, melhor será o capacitor. Porque o capacitor precisa, né, que os elétrons percorram o caminho que seria o caminho de cima, né, que vai fazer a lâmpada acender, no caso do nosso exemplo. Então, o material não pode deixar que esses elétrons pulem diretamente da placa negativa para a positiva. O caminho para eles chegarem na placa positiva é passando pelo circuito ali de cima, que no nosso caso era o circuito que tinha a lâmpada. E a gente vê aqui que o vácuo tem o menor valor de permissividade, né, que a gente conhece, e os outros materiais, em comparação com o vácuo, sempre vão ter então um valor maior, ou seja, vão ser melhores isolantes que o vácuo. O ar é aproximadamente a mesma coisa, né? Mas os demais materiais que nós vemos aqui nessa tabela já têm mais permissividade, ou seja, eles têm uma capacidade de isolamento maior. Então, se nós pegarmos, por exemplo, o silício, ele tem 11,7 vezes a permissividade do vácuo. O papel tem praticamente 4 vezes o valor, e assim por diante. Então, né, quanto mais o capacitor, quanto maior for a área dele, quanto menor a distância entre as placas e quanto maior a permissividade do material isolante, melhor vai ser o capacitor, mais carga ele vai conseguir acumular. E
agora a gente poderia se perguntar em relação à energia, né? Quanto de energia que um capacitor consegue armazenar e como que nós calculamos a energia armazenada por ele. Então, lembrando, né, daqui que o capacitor, ele está sempre fazendo transformações de energia. Ele tem uma energia armazenada ali enquanto ele está carregado e depois, quando ele descarrega, ou seja, quando aquelas cargas saem das placas e vão circulando pelo circuito que tem o aparelho, aí essa energia potencial vai sendo transformada em cinética. Então é isso que é o trabalho da força elétrica ali, né? E transformando aquela energia armazenada nas placas em energia cinética de movimentação dos elétrons. Agora, para calcular a energia potencial elétrica, nós podemos lembrar da definição de potencial elétrico. Potencial elétrico é sempre a quantidade de energia potencial por unidade de carga. Então, a gente pode calcular a energia potencial elétrica multiplicando o potencial do objeto pela carga armazenada. No caso, né, do trabalho, a gente vai dizer que existiu ali uma variação de energia potencial, né, uma vez que ela foi diminuindo para ir sendo transformada em energia cinética. Então, a gente diz que é o valor inicial menos o valor final, que seria o que a gente teria a quantidade de energia potencial transformada. Então, a gente pode dizer que trabalho nada mais é que essa diferença entre a energia potencial inicial e a final. E aí, já algumas aulas atrás, nós escrevemos essa relação aqui, que o trabalho de transformação de energia é dado pelo valor da carga multiplicada pela diferença de potencial. Então, né, se nós temos interesse em calcular a energia potencial, nós podemos utilizar aqui essa expressão. Agora, tem uma situação que é a situação do capacitor, que é a seguinte: a energia potencial final é zero. O que significa energia potencial final ser zero? Significa que quando a força transforma a energia potencial em cinética, ela transforma toda a energia, né? Então, toda a energia que estava armazenada foi transformada em energia de movimento. Então, não sobra energia potencial final, né? Toda aquela energia foi transformada, então a energia potencial final é zero. Aí a gente pode dizer, então, que o trabalho corresponde à quantidade de energia inicial que ele tinha para transformar. Então, a gente, para calcular essa energia, então, a energia que ele armazenou, a gente pode utilizar diretamente essa expressão aqui, a carga vezes a diferença de potencial. Então, no nosso capacitor, a gente tem uma carga armazenada, tem uma diferença de potencial ali entre as placas, e dessa maneira a gente poderia calcular a energia potencial armazenada ali. O caso é que o capacitor não tem esses valores fixos. À medida em que ele vai sendo carregado, essa carga vai aumentando, a diferença de potencial entre as placas também vai aumentando. Então, esse valor ele varia. Na medida em que o capacitor vai sendo carregado, esses valores vão aumentando. Então, para poder calcular essa energia, quando essas coisas não são constantes, né, a gente vai utilizar o gráfico, vai analisar o gráfico e verificar ali a carga e a diferença de potencial. Então, vamos observar esse gráfico aqui. A gente tem que, à medida em que a carga vai aumentando, né, que a carga nas placas vai ficando mais alta, a diferença de potencial entre as placas também vai aumentando. Então, aqui esse gráfico está representando o capacitor sendo carregado, a carga aumentando e a diferença de potencial aumentando ao mesmo tempo, até que atinge um valor de carga e de diferença de potencial. Para calcular de quanto foi a energia armazenada, então, a gente vai calcular a área, né? Lembra que quando a gente não tem uma força constante, a gente precisa utilizar a área do gráfico para calcular o trabalho, né? A energia potencial aqui é a mesma coisa do trabalho.
ela corresponde àquela energia toda que foi transformada. Então, essa energia aqui, que está, né, aqui representada nesse gráfico, a gente vai poder calcular fazendo a área, né, numericamente igual à área que está mostrada aqui. No caso, aqui a gente vê uma área de um triângulo, né? Então, a área do triângulo é a base vezes a altura dividida por 2. A nossa base seria esse valor aqui da DDP, a altura seria o valor aqui da carga, e dividido por 2, porque é a área de um triângulo. No caso aqui da carga, nós vimos pela definição de capacitância que podemos escrever que a carga armazenada é a capacitância vezes a DDP. Então, a gente também, no caso de capacitores, pode dizer que a carga é calculada dessa maneira. Então, se nós quisermos calcular a energia armazenada no capacitor, podemos calcular assim, dessa maneira, né, utilizando as informações do gráfico, ou utilizando também a definição de capacitância, no lugar do valor da carga, podemos escrever capacitância vezes DDP, e aí chegamos nessa segunda maneira de calcular a energia que ele armazenou.